Boa noite a todos e todas. Eu agradeço muito a presença da banca, professora Karina, professor Ronivaldo, Yasmin e todos que vieram a prestigiar a defesa do TCC dela, que tem por título Custo da Desigualdade de Gênero, Taxa Rosa e Disparidade Salarial no Contexto Socioeconômico Brasileiro. Yasmin, aí você tem até 20 minutos para fazer a sua apresentação, tá? E depois eu passo a palavra para a banca fazer a arguição. Tá Ok? bom, certo. Boa noite a todos. Eu gostaria de cumprimentar em especial a banca aqui presente, né? O professor Ronivaldo, a Karina e também a professora Brena, que foi minha orientadora durante esse trabalho. Eu me chamo Yasmin e o meu trabalho de conclusão de curso ele é intitulado O Custo da Desigualdade de Gênero, Taxa Rosa e Disparidade Salarial no Contexto Socioeconômico Brasileiro. Bom, para iniciar, eu gostaria de destacar aqui que a desigualdade de gênero ela é um problema estrutural que afeta diversos aspectos na economia, né? Ela está presente tanto no mercado de trabalho quanto no mercado de consumo. Dois exemplos disso é a disparidade salarial no mercado de trabalho, onde as mulheres elas enfrentam rendimentos inferiores aos dos homens, e a taxa rosa no mercado de consumo, onde as mulheres elas enfrentam precificações mais elevadas quando se compara produtos femininos aos seus equivalentes masculinos, mesmo eles tendo características similares. Com base nos dados da POF de 2018, eu busquei investigar e também responder como a disparidade salarial, juntamente da taxa rosa, afeta o poder de compra das mulheres e também a situação financeira delas no Brasil. Partindo para a justificativa da escolha do meu tema, né, eu gostaria também de reforçar que a disparidade salarial e a taxa rosa elas agravam as desigualdades de gênero no Brasil, né, criando aí uma dupla penalização econômica que acaba reforçando de alguma forma a feminização da pobreza. Esse estudo ele analisa tanto a teoria quanto dados empíricos, que busca não só promover uma maior conscientização acerca do tema, mas também uma maior equidade e justiça econômica. O objetivo central do meu trabalho ele parte da problemática, né? Então, eu tenho como objetivo analisar os impactos econômicos da disparidade salarial e da taxa rosa sobre o poder de compra e a situação financeira das mulheres no contexto brasileiro, compreendendo como essas práticas se interseccionam para agravar essas desigualdades econômicas. Os objetivos específicos eles são investigar a incidência da taxa rosa em diferentes categorias de produtos e serviços no Brasil, examinar a relação entre disparidade salarial e poder de compra das mulheres em relação à renda, avaliar os impactos das práticas de precificação diferenciada sobre o orçamento feminino e também subsidiar políticas públicas que possam mitigar as desigualdades econômicas de gênero evidenciadas ao longo do estudo. Partindo para o referencial teórico do meu trabalho, a economia feminista ela foi escolhida como marco teórico, né? A economia feminista ela surge como uma crítica à economia tradicional, trazendo para dentro da economia a análise de gênero e também o conceito de interseccionalidade. Para entender a taxa rosa e a disparidade salarial, é importante que a gente recorra a teorias e conceitos que busquem entender as raízes históricas e sociais que agravam as desigualdades de gênero, né? Eu trouxe aqui algumas autoras, né, para elucidar, né? Como a Nancy Fraser, com a crise do reconhecimento, ela trata muito sobre a desvalorização estrutural do trabalho feminino. A Guerdalene também com a dialética das histórias das mulheres, né? Ela fala sobre essa construção histórica da opressão feminina, né? Ela fala que a economia ela tem que reconhecer o papel das mulheres, principalmente na construção da sociedade. Também ressalta aqui a Silvia Federici com a exploração do trabalho reprodutivo, onde ela fala sobre a invisibilização e sobrecarga do trabalho doméstico, né? Que muitas vezes está atrelado ao público feminino, né? Na sua maioria. Também a economia do cuidado, de Nancy Froube, que ela traz essa reflexão também para o trabalho doméstico e para o trabalho de cuidado, ali a gestão do lar, né? Onde as mulheres elas estão inseridas muito mais em atividades não remuneradas ou até mesmo mal remuneradas. E por fim eu trago a Catherine Hacking, que fala
na sua teoria das preferências, que as escolhas das mulheres, tanto no mercado de trabalho quanto no mercado de consumo, elas não são escolhas puramente econômicas, né? Elas são escolhas moldadas por estruturas culturais e sociais. Todas essas reflexões elas são importantes para a gente entender como as desigualdades de gênero, nesse caso a disparidade salarial e a taxa rosa, agem sobre as mulheres, né? A metodologia do meu trabalho, ela foi na parte qualitativa exploratória, né, devido à taxa rosa ser um tema emergente, né, pouquíssimo estudado, principalmente no cenário nacional, e comparativa na parte quantitativa, justamente para identificar as discrepâncias de preços entre produtos masculinos e femininos, né, fazendo aí a comparação entre eles. Os dados utilizados foram dados secundários da pesquisa de orçamentos familiares, a POF, de 2018. Foi utilizada uma amostra de 138 produtos analisados em 3 categorias, que foi higiene pessoal, vestuário e serviços. As ferramentas utilizadas foram estatísticas descritivas para análise de médias e percentuais, e também foram utilizados gráficos e tabelas para apresentar discrepâncias salariais e de consumo, que a gente vai ver esses gráficos na seção dos resultados. Por mais que os dados da POF eles possuam uma certa robustez, né, é válido aqui destacar algumas limitações que eu obtive ao longo do estudo, né, que foi, por exemplo, o gênero do usuário. A POF traz dados que consideram apenas o comprador e não o usuário final. A gente teve essa limitação ao analisar, por exemplo, os absorventes femininos, né, que a gente acabou obtendo um resultado de que os homens eles compram e gastam mais com absorventes femininos, mas isso pode explicar justamente por essa limitação, né, de não identificar o usuário final. Esse homem ele pode estar comprando aí os absorventes para as mulheres da família dele, né, como filha e esposa. Atrelado a essa limitação, a gente também tem a limitação do papel econômico no domicílio, né? Que a POF ela não traz as informações sobre o papel do comprador como chefe de família ou principal provedor financeiro. O foco nas categorias de higiene pessoal, vestuário e serviço também limita a análise de outros setores, mas aí eu justifico a escolha desses setores porque eles são mais representativos, né? Quando a gente se fala de taxa rosa, porque esses setores eles sofrem mais com estereótipos de gênero, e também uma restrição temporal, porque a última POF ela foi divulgada em 2018, né? Então pode aí não refletir algumas mudanças recentes nos padrões de consumo. Partindo agora para os resultados, dos 138 produtos analisados, a gente teve que um pouco mais da metade aí, eles são precificados de uma forma mais elevada para as mulheres, né? Cerca de 55,1%, evidenciando a presença da taxa rosa. Partindo agora para os resultados dos setores em específico, né? No setor de vestuário, a gente teve que as mulheres elas pagam mais por itens de uso cotidiano. Eu chamo a atenção aí para o produto short, né? Que o preço médio feminino é de R$ 95,90 contra apenas R$ 44,70 para os homens, uma diferença aí que passa os 100%, né? Nesse setor, a gente teve uma inversão curiosa ao analisar as jaquetas, né? Porque as jaquetas masculinas, elas indo contra a onda do estudo, né? Elas custam mais caro do que as jaquetas femininas, mas isso não reduz de forma alguma o impacto geral. Também na categoria de serviços, eu chamo a atenção para o serviço de cortes de cabelos, né? Onde o preço médio aí foi de R$ 69,00, enquanto os masculinos custam apenas R$ 35,00 em média, né? Embora as mulheres gastem proporcionalmente menos da sua renda, e 0,68% do que os homens, né, que é 0,76% em cortes femininos, os valores absolutos eles são significativamente mais altos para elas, né? No aluguel de roupas, a gente também teve essa inversão, onde o aluguel de roupas ele custa mais caro aí para os homens, mas as mulheres elas utilizam muito mais esses serviços, né? Isso pode ser justificado com as pressões estéticas, né? Os estereótipos de gênero, onde é cobrado um padrão de beleza muito maior a elas, né? O que amplia o impacto financeiro devido à renda delas serem ainda inferior aos dos homens, né?
No setor de higiene pessoal foi o setor que a gente teve uma maior discrepância assim entre os produtos. Chama atenção aí para o creme facial, onde as mulheres, o preço médio foi de R$ 113,80, opa, desculpa, R$ 113,80, enquanto os homens apenas R$ 7,50. Também isso acontece também em shampoo e desodorante, né? A diferença aí foi em média R$ 4 a mais para as mulheres, né? Mesmo quando a gente para olhar o creme, né? Que foi uma diferença muito maior, proporcionalmente as mulheres elas ainda sofrem mais, né? Com esse impacto, mesmo sendo uma diferença menor, né? De R$ 4, porque elas ainda têm a renda média inferior aos dos homens. Tendo em vista todos esses resultados, o estudo ele confirma que a disparidade salarial e a taxa rosa são determinantes na perpetuação das desigualdades de gênero no Brasil. As mulheres elas enfrentam rendimentos inferiores e custos adicionais no consumo, que impacta diretamente a autonomia econômica delas, né? Que acaba também reforçando a feminização da pobreza. Esses achados eles destacam a necessidade de uma maior transparência salarial, no caso da disparidade salarial, né? Uma regulamentação contra essas práticas discriminatórias e também a ampliação da participação feminina em decisões econômicas. Ao conectar a economia feminista a dados empíricos, o trabalho ele também contribui para debates futuros e formulação de políticas inclusivas. Bom, agradeço a atenção de todos e fico disponível para possíveis questionamentos e dúvidas da banca. Obrigada, Yasmin. Então, Rony, eu vou ser feminista e vou pedir para a nossa membra convidada, a Karina, começar, tá bom? Karina, você pode fazer a sua arguição, então? Vamos lá. Yasmin, Brena, muito obrigada pelo convite. Bem bom estar fazendo parte dessa banca. Acho que a sua apresentação foi boa, especialmente ali na parte dos gráficos, já elucidou algumas dúvidas que eu tinha. Eu vou separar as considerações em pontos a melhorar e pontos positivos, tá? Tá bom. Se você quiser pegar um bloco de notas para anotar e abrir o texto, eu estou acompanhando o seu texto e vou falando também. Eu estou com um papelzinho aqui físico, anotando do lado. Vamos lá, então. Yasmin, logo na introdução, você traz alguns referenciais bem importantes sobre a economia feminista, mas eu senti falta de fazer o mesmo com a taxa rosa, explicando detalhadamente o que ela é e trazendo alguma referência sobre o tema em si, o termo taxa rosa, né? Porque, considerando que os leitores não têm plena noção se é um imposto institucionalizado ou se é um termo utilizado pelos pesquisadores para um fenômeno, né? Então, eu sugeriria adicionar no texto uma explicação da taxa, trazendo alguma referência. Yasmin, é só na sua introdução que você fala pela primeira vez sobre o comparativo em relação aos serviços de beleza. E no decorrer do texto, você até apresenta dados sobre, né, que os serviços de beleza são 64% mais caros que do feminino em relação aos masculinos e tal. Mas no resumo, você não falou nada. Eu queria perguntar se tem alguma razão por não ter adicionado isso junto dos itens de vestuário e higiene pessoal no resumo. Que você coloca, né, itens de vestuário, itens de higiene, mas não coloca o serviço de beleza também. No decorrer do texto, o termo interseccionalidade é usado para descrever como diferentes sistemas de opressão se interligam, se sobrepõem, certo? E a interseccionalidade, enfim, nesse sentido, cria experiências únicas de desigualdade. Então, esse termo, pelos estudiosos, quer falar sobre justamente essa interação de diferentes eixos de identidade, né? Seja raça, gênero, classe, sexualidade e deficiência. Você até usa esse termo nesse sentido no primeiro parágrafo da introdução, referenciando 2 autores, mas no 5º parágrafo, ali da parte da introdução, você usa essa palavra como verbo conjugado, fora da teoria, se referindo a outra coisa. Então, para não ter possibilidade de conflito interpretativo do mesmo termo, sendo usado de formas diferentes, eu sugeriria trocar por um sinônimo. Por exemplo, ao invés de se interseccionam, você pode usar se cruzam, convergem,
Enfim, já que essas duas formas não têm exatamente a mesma conotação. Vamos lá, eu vou passando e vou te falando aonde está do texto, tá? Uhum. No primeiro parágrafo da subseção 2.2, em que você introduz a economia feminista no âmbito da microeconomia, para linkar com a questão da desigualdade de gênero no mercado de trabalho, você escreve exatamente assim. A microeconomia tradicional, focada em escolhas individuais e maximização da utilidade, adota uma visão neutra quanto ao gênero. Eu não entendi se isso se refere à forma que a própria teoria microeconômica se entende ou a forma que você entende a microeconomia tradicional. Por quê? Logo em seguida da vírgula, depois dessa frase, digo, na mesma frase, logo em seguida da vírgula, você fala que ela, a microeconomia, ignora as condições específicas enfrentadas pelas mulheres. Então, se você escreve essa sentença à luz da economia feminista, já se entende, naturalmente, que a microeconomia tradicional adota uma visão enviesada. Porque, né, a gente considera que a microeconomia tem como cerne os axiomas da teoria neoclássica. Esses axiomas possuem, sim, um viés androcêntrico no dorso da teoria. Então, se a micro utiliza desses axiomas, ela é enviesada e logo não possui visão neutra. Porém, a microeconomia tradicional não reconhece esse viés em si, então ela se enxerga como neutra quanto gênero. Então, essa frase ali, primeiro parágrafo da subseção 2.2, ela ficou como que mista dessas duas visões, né? Próximo tópico. Você apresentou esse conceito de crise de reconhecimento da Fraser, 2003, 3 vezes no decorrer do texto, explicando, né, a desvalorização do trabalho do cuidado. A primeira vez você apresentou no segundo parágrafo da introdução, que está muito legal. A segunda no quarto parágrafo da seção de economia feminista e depois na subseção de economia feminista no âmbito microeconômico, que é isso que a gente estava falando agora. Então, quem sabe seria ideal aprofundar o conceito que você apresenta, ao invés de apresentar ele 3 vezes como se ainda não tivesse falado antes, sabe? Algumas vezes os parágrafos foram fechados com conclusões gerais um pouco repetidas. Eu senti um teor um tanto quanto verborrágico para a estrutura do texto, que isso quer dizer que é como que você repete muito uma coisa que você já concluiu antes. E entendo, é uma estratégia para você conseguir linkar com os próximos parágrafos, com as próximas sessões, mas acho que ficou muito repetido mesmo. Por exemplo, página 23 e 24. Último parágrafo e primeiro parágrafo. Eles encerram da mesma forma, sabe? Então, quem sabe ou transformar num parágrafo só, ou desenvolver um pouquinho mais da ideia, né? Uma coisa que esse tópico que eu vou falar agora, ele é um pouco pessoal. Você pode dar sua opinião depois, mas me chamou a atenção as cores dos gráficos. Eu questionei se seria mais interessante tirar a cor azul e rosa e deixar um gráfico neutro, por quê? A gente entende que rosa simboliza feminino e azul simboliza masculino, né? E isso justamente reforça os estereótipos de gênero, que inclusive você cita a Silvia Federici logo em seguida sobre os estereótipos de gênero. Então, ficou assim na minha cabeça, causou um pouco incômodo justamente pela questão do estereótipo, né? Aqui surge uma dúvida sobre a diferença média dos preços por categoria nos Estados Unidos, 2015. Eu gostaria de saber se você não encontrou nenhum dado mais recente nos moldes desse relatório. Achei muito bacana trazer dados internacionais, até porque, enfim, a Pink Tax é um fenômeno mundial, mas queria saber sobre a questão do relatório, né? A sua apresentação agora foi muito boa, igual eu falei, muitos pontos ficaram claros, mas a leitura dos gráficos em si, no texto corrido, ficou um pouco difícil para mim. Quem sabe fazer uma chamada mais clara dos gráficos? Por exemplo, você traz os gráficos, coloca as categorias, né?
coloca ali no eixo, mas no texto você está como discorrendo, você não fala a categoria X é isso, a categoria Y é isso, sabe? E quem sabe fazer uma revisão ali, porque ficou um pouco mais. Agora na sua apresentação ficou muito bom, consegui compreender bem melhor, porque você fez essa chamada, mas no texto talvez ficou um pouquinho mais abstrato assim. E a outra questão sobre os dados é que pode não ser tão relevante para a análise e apresentar alguns dados que você apresentou no texto corrido, por exemplo, os dados das jaquetas. Você traz que no final as jaquetas masculinas acabam tendo um valor mais alto do que as femininas. Talvez nessa análise não faça tanto sentido, né? Agora você apresentou muito bem sobre a limitação dos dados da POF em relação ao consumidor final e ao comprador, e isso também é importante para compreender os gráficos. E falou muito bem sobre a última POF ser em 2018, e isso pode não estar refletindo atualmente. E na conclusão, você comenta que esse trabalho proporciona base para futuras investigações sobre a relação entre a tecnologia e o consumo. Mas em nenhum momento do trabalho você explicou do que trataria essa relação, que tecnologia é essa, que relação é essa com o consumo. Seria interessante, quem sabe, adicionar uma nota de rodapé de algum autor que fala sobre essa questão da tecnologia em relação ao consumo, né? Então, esses foram os pontos que eu sugeriria de melhoria. Aí agora os pontos positivos. Acho que você fundamentou muito bem a economia feminista, trouxe autoras muito importantes, frisa a análise de gênero a partir da compreensão que é uma construção social, e isso realmente é muito importante, especialmente quando você agrega uma abordagem comparativa empírica com dados, porque é muito comum ter trabalhos de análise comparativa de dados que não entendem o gênero dessa forma e aplicam uma análise de gênero, né? Então, achei interessante que trouxe referências contemporâneas, como a Fraser, né, da crise do reconhecimento também. Ali no texto, a sua pergunta de pesquisa, como a disparidade salarial e a prática da taxa rosa impactam o poder de compra e a situação financeira das mulheres no Brasil. E o objetivo da pesquisa estão muito bem alinhados com o que você apresenta realmente. Você apresentou bem os fatores, ali tem, no decorrer do texto, você apresentou muito bem os fatores do mercado de consumo, ou seja, como o sistema se aproveita da mulher dentro de um padrão sociocultural imposto por ele próprio. Aí a questão da taxa rosa, como esse sistema se aproveita desse consumo e como esse sistema se aproveita duplamente do consumo das mulheres. Então, esses fatores se relacionam entre si de forma contraditória, né? A mulher consome mais, mas recebe menos e tem menos espaço no mercado de trabalho para crescer. Isso você apresentou muito bem, a leitura está bem clara, trouxe ótimas referências também, inclusive da nossa professora Brena. E também apresentou bem a taxa rosa como um fenômeno não isolado e com reflexos na questão da disparidade salarial e segregação ocupacional, né? Achei que a estrutura do trabalho está bem feita, realmente não encontrei nenhum erro de escrita, de norma. O que falta ficou mesmo é a questão dos gráficos, quem sabe levar em consideração esse detalhe. E é isso. Parabéns, Yasmin. Obrigada. Obrigada, Karina. Como é que vocês preferem fazer? Preferem que ela responda na sequência ou no fim? Eu acho que você pode aproveitar e já responder, que já fica na sequência, fica mais fácil. Como vocês se sentirem melhor. Se você quiser, Yasmin, eu também posso recapitulando. Eu sei que foi muita coisa, a gente vai falando. Bom, eu vou tentar responder, e aí se eu esquecer alguma coisa, você me diz, tá? Obrigada, Karina, pelas dicas aí. Começando pela falta ali de uma explicação melhor da taxa rosa, né? Eu acho que eu fiquei lendo tanto sobre isso que ficou no automático e eu esqueci de que o leitor, né,
eu, por exemplo, antes de escolher o tema, não sabia nem da taxa rosa, né? Então, realmente ficou faltando e eu acho super válido essa dica, né? Sobre os itens de beleza não aparecerem no resumo, né? Eu acho que eu não coloquei no resumo porque eu não foquei tanto, né? Então, eu vi ali, não sei se interpretei de uma forma errada, mas, tipo, não era necessário, eu não queria fazer uma falsa propaganda de dizer, tipo, dos serviços de beleza, mas eu foquei mais no de higiene pessoal, então por isso que eu não coloquei ali no resumo. O termo de interseccionalidade ali, onde você ressalta, né, para usar um sinônimo, eu não tive essa pegada, né, de, tipo, poder confundir, né, realmente acho válido. Ali na definição de microeconomia, onde você pergunta se eu estou definindo ou se é uma reflexão minha, né? Foi uma reflexão minha a ler as referências ali, pode ter ficado de uma forma ambígua mesmo, né? Me comprometo a descrever de uma forma melhor ali. Também sobre o estudo do Departamento de Nova York, né, sobre defesa do consumidor, eu não achei um outro estudo assim mais recente, né? Também foi uma dificuldade no trabalho, né? Porque tem pouquíssimos estudos, então foi ali meio no escuro, né? O que tinha, por isso também até para fazer a parte empírica ali, né? Na restrição temporal da POF também, que foi 2018, então eu escolhi justamente esse tema para ir influenciar, né, outras pessoas a atualizar essas bases de dados para a gente ter referências mais atuais. E também ali sobre tecnologia, eu não sei se eu entendi sua pergunta errado, mas eu lembro, ao falar de tecnologia, é mais uma sugestão para estudos futuros, né? De, tipo, analisar outros setores, como tecnologia e saúde, ali onde eu falo. Não sei se eu esqueci alguma coisa, se você quer perguntar. A questão da repetição da teoria da Fraser, crise do reconhecimento. Isso. Eu fiquei muito preocupada com a coesão, sabe? E a fluidez de, tipo assim, não deixar o leitor perdido, que eu posso realmente ter me tornado meio repetitiva, né? Aí eu também me comprometo a aprofundar mais e não ficar repetindo tanto, né? De uma forma assim, mais clara. Queria a sua opinião sobre a questão dos gráficos também. Dos gráficos, realmente faz muito sentido, né? Acho que eu fui meio contraditória, eu escolhi as cores, mas é porque é aquela coisa, né? Tá tão enviesado dentro da cabeça que eu falei, vai ficar fácil para o leitor se eu botar rosa e azul. Até escolhi a apresentação rosa de propósito, mas realmente é válido a reflexão. E vou trocar as cores do gráfico. Eu gostei da crítica e eu vou trocar as cores do gráfico. Obrigada, Karina. Obrigada a você. Obrigada, Karina. Legal, Yasmin. Vou passar a palavra para o Rony, então, para suas considerações. Perfeito. Então, obrigado pelo convite da banca. É um assunto bem interessante, um assunto atual, de vanguarda, né? A gente teve recentemente um Nobel de Economia justamente trabalhando esse tópico, né? Então, de certa forma, mais uma das poucas autoras, né? Você tem um clube bem pequeno de mulheres com Nobel de Economia, né? Um clube realmente bem fechado, né? É uma ciência masculina. Acho que foram totalmente... 3, né, Rony? Foram 3 mulheres e 950 3. e tantos homens. Em economia são realmente 3 mulheres, né? A Eleanor, a indiana sobre pobreza, né? Não sei se é o nome dela agora, e a Cláudia. Tem uma que é uma discussão que eu já vi, até o Ramon comentou, que a Joan Robinson não ganhou nos anos 70, porque ela tinha, na época, uma defesa aberta da China, do comunismo, e não pegou muito bem. E diz que até o Friedman defendeu que ela foi injustiçada, deveria ter ganho o Nobel, uma keynesiana, né? Então, é uma das, talvez seria a quarta, né? Ganhadora do Nobel de Economia. É um clube realmente fechado, é um assunto que está crescendo, e, claro, né, vale a pena. E algumas considerações que eu vou colocar são muito mais dos conteúdos. A monografia está bem escrita, bem trabalhada, dá para entender muito bem a argumentação dela, isso realmente é algo que tem que se parabenizar.
muito bem construído, uma dedicação bem interessante, uma revisão bibliográfica bem organizada, de fronteira, né? A gente percebe os principais nomes, muito didática, isso é importante, uma monografia bem escrita que realmente pode, e vai, né, certamente, inclusive virar referência para trabalhos futuros, né? Isso é importante. Uma questão que até eu fiquei essas semanas pensando, falei, vou mandar e-mail, e acabei deixando, e até uma questão que eu vou sugerir. Se você quiser na metodologia, você pode detalhar melhor como os dados foram obtidos. Eles não são assim diretos, né? Não foi lá pegar POF. Então, é microdados, teve todo o trabalho de extração. Então, se você quiser colocar na parte metodológica como os dados foram obtidos, eu acho até interessante, porque não tem trabalho. É importante destacar isso. Você não tem trabalhos na POF que cruzem os dados entre gênero. Por quê? Porque o IBGE não divulga dessa forma, né? Então, você teve que ir atrás, pegar microdados, fazer cruzamento, extração. Então, é também uma questão interessante, não só para chamar a atenção do trabalho que você teve, mas para mostrar para os demais pesquisadores que não é assim simples, não é só chegar no site do IBGE, clicar e pegar os dados. É um trabalho realmente importante. Inclusive, por isso que eu falei, se quiser que eu coloque a metodologia, que eu ajudei a pegar os dados, é importante porque pode ser o famoso banho de água fria, né? A pessoa vê que legal, ela fez isso, vou fazer também, pum, cadê os dados? Então, pode ser um problema que você pode até evitar, já que eu acredito que seu trabalho vai ser um trabalho que vai ser referenciado, que vai ser citado lá para frente, porque ele tem uma qualidade muito importante. Outra discussão que eu queria colocar para vocês é justamente um pouco da microeconomia, né? Já que esse tema apareceu, e de certa forma, como eu sou professor de microeconomia, né? Apesar que agora eu não estou dando mais tanta aula, estou em desenvolvimento, né? Mas dois pontos importantes que acho que até dão um pouco de claridade, né? A gente sempre critica muito a questão da economia neoclássica, né? Tipo, a economia neoclássica tradicional, né, que a gente chama de ortodoxia, realmente ela é tudo ceteris paribus. Ela não tem sociedade, ela não tem gênero, o indivíduo é um estereótipo, é a demanda, então ele não tem idade, ele não tem gênero, ele não tem religião, ele não tem especificação geográfica, não tem instituições, não tem nada. É um indivíduo seco que pensa pelo bolso. Então, sim. Então, significa que realmente, quando você fizer as críticas, aí é que eu falo, quando você fizer a crítica que a economia neoclássica não trabalha o gênero, seja específico e fale da abordagem tradicional, da abordagem neoclássica. Por quê? Porque a partir dos anos 60, 70, surge em Chicago, a partir do Becker, a economia da família, o Family Economics, né, que é uma derivação ali do Schultz, da teoria do capital humano. E ali que sai, eu comecei a ler, reler, e, putz, é verdade, pega as citações. A ganhadora do Nobel foi até orientanda do Becker, né? Então, sai dali o Nobel de Economia, né? Ou seja, o primeiro Nobel de Economia que fala sobre questão, e olha só a ironia, né? Fala da questão do gênero e fala do modelo historical friendly, né? Ou seja, ele tem ela mata duas questões importantes que são críticas recorrentes que a gente faz à teoria neoclássica, de ser ahistórico e não ter nenhum tipo de especificação social, de gênero, de nada, né? E ela mata duas numa tacada só, né? E orientando a doutorado em Chicago, é uma economia neoclássica, então veja que existem áreas de fronteira, como a economia do trabalho, como a economia da família, que são abordagens tradicionais, são neoclássicas e que fazem especificação, fazem identificação, análise, inclusive empírica, da questão de gênero, por exemplo. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Inclusive, já vi isso em banca, né? Tive um orientando que falou, as críticas à teoria neoclássica, e estava o Jailson. O Jailson falou, que teoria você está falando? Você está falando lá atrás do Walras ou está falando aqui na frente do Becker? O Becker tem isso já. Claro, né? Em termos de economia, estão falando aí dos últimos 30, 40 anos, né? A teoria neoclássica é 200. Então, seja mais claro temporalmente e diga, olha, eu estou na teoria tradicional, na versão original, não tem realmente nenhum tipo de especificação. Mas existem realmente áreas que vão ganhando espaço, ganhando corpo, né? Na economia, por exemplo, do mercado de trabalho, é bem comum você fazer a decomposição. A partir dos anos 70 já tem os estudos que mostram que existe desigualdade entre o salário do nativo e do imigrante, entre o homem e a mulher, entre o branco e o negro, isso no mercado americano, né? Então você tem várias áreas da economia que fazem
essa especificação, né? Então, cuidado com esse tipo de generalização, né? A gente esquece que na fronteira, né, neoclássica, muitas vezes se parece conosco, né? Eu, muitas vezes, para fazer críticas na sala de aula, eu uso Krugman, que é um autor bem neoclássico, né? A segunda questão é, podemos generalizar essa sua suposição, né? Quando você fala que a economia neoclássica ou micro não usa a questão de gênero, isso também vale para as teorias heterodoxas. A neo-schumpeteriana também não usa, a institucionalista também não usa. Realmente, a economia feminista é o caso raro de uma economia heterodoxa que é heterodoxa dentro da heterodoxia. Vocês estão realmente numa ilha isolada e a gente faz críticas em instituições, a gente faz análise de tecnologia, a gente faz análise sistêmica, política pública e diz os neoclássicos, mas a gente também não faz. Então, acho que é até mais redundante, por quê? Porque nós não temos análise do mercado de trabalho e não temos o family econômico como os neoclássicos. Acho que o nosso caso dos tradicionais, dos heterodoxos, né, keynesianos, marxistas, schumpeterianos, evolucionários, acho que a nossa crítica é até pior, né? Porque no fundo nós não temos nada, que a gente não tem ali um Becker que diga, tem alguém que fez alguém fora da curva ali na frente. A gente não tem ninguém fora da curva realmente. E tem várias discussões que estão ganhando espaço, que estão ganhando corpo. Por exemplo, eu sinto isso, mas até quis pesquisar isso. A gente fala muito de tecnologia e uso muito na modelagem sobre inovação a questão de mão de obra inovadora. E, por exemplo, uma das principais discussões hoje na área de educação, vejo como a gente está fora, né? O pessoal da área de educação está discutindo por que não tem participação feminina no STEAM, né? Que é a área praticamente de inovação no mundo científico, tecnológico, engenheiros e matemática. Ou seja, a área de matemática, engenharia, tecnologia, ciência é uma área quase sem mulheres. E a gente usa essa variável para explicar a inovação. Veja como a gente não tem nenhum traquejo nessa discussão. Né? A gente não tem esse tipo de perspectiva. A gente está explicando inovação para mão de obra inovadora e ninguém nunca olhou para o lado e viu, o pessoal da educação está perguntando por que essa mão de obra inovadora tem uma participação feminina tão pequena. Então, é uma crítica que eu acho que vale para todos, né? Então, se você quiser ser mais justa, eu acho que você tem que realmente dar nome aos bois, né? Ou seja, no fundo, tanto a vertente tradicional quanto a vertente que seria a crítica, realmente nós não temos nenhum tipo de preocupação com a questão do gênero. O que está acontecendo é que daí sim, a microeconomia comportamental está dando espaço para isso, a neuroeconomia também está dando espaço para isso, então, e a própria questão, aí sim, da sociologia econômica, que daí você é obrigado a trabalhar com esse tipo de discussão, porque é normal dentro da sociologia, né? Então, também existem áreas dentro da própria vertente heterodoxa que começam a ter esse tipo de discussão. Isso traz uma perspectiva bem interessante, que é, no fundo, é um estudo de vanguarda, né? Um estudo assim, que tem uma perspectiva de mudança bem interessante. Mas, para ser justo, ninguém considera muito a questão de gênero em nenhum tipo de teoria. Isso é bem interessante. E é bom colocar ali, pelo menos, uma maciota, porque realmente essa parte da economia da família começou a ficar com grande destaque depois do Nobel, né? O Nobel é deles, né? Não é da economia crítica, né? Apesar da discussão interessante sobre a questão do modelo, inclusive, ser histórico. Então, algumas questões você pode pensar. Se precisar de ajuda na metodologia, eu te ajudo a demonstrar como é que os dados foram colocados. A princípio, não muda nada em termos de trabalho, né? Do jeito que está lá, é POF, pega lá, dá uma olhada. Os dados são ali, são públicos. Caso alguém tenha dúvida, que escreva para você. Então, também é uma questão que não precisa ficar esmiuçando como que você selecionou os dados, mas pode ser uma questão também de interesse, até mesmo para futuras pesquisas, né? A questão de você ter uma citação microeconômica mais interessante também é um pouco de você conhecer a realidade dos outros e saber onde você está pisando, né? Ou seja, com quem você está lidando. Nesse caso, acaba sendo mais interessante.
Os gráficos, eu vou concordar com a professora Karine. Realmente, quando eu bati o olho, eu achei assim engraçado. E aquele é o famoso engraçado do tipo, eu sei que está errado, mas eu achei a ideia legal. Mas no fundo, realmente, fazendo uma autocrítica, pensando assim, né? Acho que eles me concordou com isso. É uma situação onde você critica aquilo que tanto você acha que é injusto, que é o estereótipo, né? Pintar tudo de rosinha. As minhas filhas já perguntaram, né, se olha a pergunta, se rosa realmente é cor de menina, se tem isso. Eu falei, não, qualquer coisa tá valendo. Mas, eu tive que falar, geralmente, ah, as meninas gostam mais de rosa, você vai perceber que tem mais produtos com rosa. Ah, inclusive, ela sempre falava que rosa é o produto. Tudo que você vai consumir já tem até aquela corzinha, flor, então acaba tendo um estereótipo e você acaba reforçando isso, né? Elas vêm até perguntar se realmente tem que ser assim. A Alice perguntou semana passada, porque os meninos... Ah, do futebol. Ela perguntou se podia jogar futebol. Eu falei, sim, pode. É que os meninos já pegam a bola e dizem que é coisa de menino. Se a gente quiser, a gente tem que jogar sozinha. Eu vou lá conversar com a professora. Mas é bem, já chega com alguma coisa pronta e tem que ser isso, né? Então, de certa forma, se quiser mudar o gráfico, geralmente a gente sempre coloca em cinza, tom de cinza, porque para imprimir realmente perde muita qualidade. Apesar que o trabalho vai ficar online, mas de certa forma já é quase que automático. Eu sempre quando faço comparação com poucas, né, no caso são dois ali, a gente já faço em tom cinza, fica mais fácil, não tem nenhum tipo de problema, fica bem mais tranquilo. É isso, não tem muitas considerações, seu trabalho está bem argumentado, bem trabalhado, sempre se recomenda uma nova revisão, isso é normal, a gente sempre acha algum erro, alguma questão assim. A leitura que a gente faz também, eu já não faço mais aquela leitura, apesar que no teu caso não precisava, né, de ficar vendo, né, que está a vírgula certa ou não, mas é sempre interessante refazer essa leitura, porque é um aprendizado. A gente sempre pega alguma coisa que ficou fora da pinça, né, mas também não tem problema quanto a isso. Parabéns pelo trabalho, realmente eu achei bom, tranquilo para ler, muito bem informativo. E claro, né, precisando de qualquer outro desafio, a gente sempre está sempre estamos às ordens. Parabéns, Yasmin. Obrigada, professor Anivaldo. Obrigada por ter ajudado aí na parte empírica também. Foi uma parte bem importante. Na questão da metodologia foi mesmo tempo, porque a intenção era mesmo de esmiuçar melhor, assim, né? Como foi tratados esses dados. Mas me interessa, sim, se o senhor puder ajudar para a gente colocar essa parte no trabalho. E na questão da microeconomia, eu posso justificar, porque eu fiquei tanto na defensiva, né? Porque lendo o Pink Text eu também procurei argumentos contrários, né? E sempre vinha aquele argumento que a precificação ela pode ser por conta da demanda e coisa, e aí eu busquei só, tipo, me defender quanto a isso e acabei generalizando ao todo, mas também me comprometo a rever melhor ali e dar nome aos bois, que nem o senhor disse ali, para ficar melhor. Precisando também. Agora eu lembrei, você falou, eu esqueci do último detalhe. Tô ficando velho, já está terminando as monografias. A questão da POF, que você comentou, e eu peguei o dado agora que eu esqueci de comentar. Na economia, pelo menos na nossa visão, o consumo ele é muito estrutural. Então, por exemplo, a POF ela revela um padrão de consumo que é um padrão social. Ou seja, você pode dizer, ó, realmente como essa POF antes da pandemia, pode ser que ela tenha mudado algumas questões, porque é uma mudança muito forte, estrutural, né? Mas a princípio, não vai ter grandes mudanças. Se você pegasse a POF de 20 anos atrás, você vai perceber que essa questão de valores também vai estar lá. Se pegasse POF do século passado, a mesma história. Ou seja, porque é um padrão social. Então, eu sempre tiro sarro dos meus alunos, a gente está voltando para os clássicos, né? Padrão socialmente determinado, né? Uma coisa que a gente esqueceu e achou que o mercado faz tudo. Então, realmente é uma estrutura que depende do hábito social, de valores, que mais ou menos se mantém. Então, isso também justifica porque estudar a POF, apesar dela ser defasada, ela parou de ser feita, estão discutindo o retorno dela, né? Mas você tem essa questão do tempo que você pode justificar que realmente
a questão do consumo, ele revela um padrão de comportamento que não tende a se mudar, né? Tipo, ninguém ganhou vergonha na cara e a partir do outro ano começou a mudar os preços, né? Então, é uma questão também, e sempre que você vai pegar sobre consumo na economia, desde do Weber, né? Quando ele fala da questão do consumo, Polanyi, um pessoal que pega mais a questão sociológica da economia, eles falam realmente que é uma questão que revela um padrão de classe social, um padrão de definições de valores sociais, e isso tende a se manter, né? Então, é uma questão que justifica também a importância do teu trabalho e mostra que, por exemplo, esse tipo de crítica, mas é de 5 anos atrás, não vale. Vale. Vale realmente porque ele mostra, claro, os preços daquele ano, antes da pandemia, mas ele realmente mostra que existe um padrão de comportamento estabelecido socialmente. Uhum. Excelente. Muito obrigada. Nossa, Rony, demais. Eu quero aproveitar para fazer um agradecimento de público, porque se não tivesse sido a tua ajuda, a gente teria ficado sem essa parte empírica. Porque já é difícil para quem trabalha com isso ficar extraindo esses microdados, né? Imagina para quem não tem experiência. A Yasmin não ia conseguir, eu muito menos ainda. Então, a gente ia ficar só na parte teórica, que é alguma coisa, mas não ia ser, como você falou, juntar a fome com a vontade de comer, né? Porque aí aqui tem tudo, tem a parte teórica, tem a parte empírica, tem uma aplicação prática, coisa que ninguém fez. Então, tem pano para manga aí para a gente explorar esse trabalho. Eu confesso que eu apanhei para pegar esses dados. Foi assim, tipo, eu cheguei assim, falei, nem que seja na força ou de ódio, mas eu vou conseguir. Eu peguei, li, não dava certo, fui atrás, fiquei assim, putz, vi tudo quanto é que é manual. O pessoal repetia aqueles mesmos exemplos. O manual do R, o exemplo dele para extrair e juntar tabelas é um dos Beatles. Ah, tem uma tabela do Beatles com instrumento, vamos fazer ele juntos. Todo mundo repetia a mesma porcaria. Ficava, putz, por cá escreve um livro e repete o mesmo exemplozinho. Ninguém fez nada, tipo, só repetiu o exemplo que já está na documentação, né? Veja como que o conhecimento se reproduz de maneira tosca. Ninguém foi lá e fez um exemplo. E eu fui ver depois um autor, que é do Mato Grosso do Sul, na Federal, que daí ele pega os dados e faz a parte do gasto, né? Ele tira lá o gasto com alimentação. Eu notei que ele fez negócio, que ele separou a tabela. Aí, depois que eu fiz isso, o negócio foi tão fácil, mas ninguém falava isso, né? Precisa Então, fazer a primeira vez para ficar fácil, né? Precisa descobrir ali o pulo do isso, gato, né? Que ninguém conta. isso. Depois Mas que você faz excelente. isso, Nossa, ficou muito legal. E outra coisa, Rony, ó, eu botei aqui entre aspas uma citação que a gente vai começar a usar a partir de agora. Economia feminista é a heterodoxia da heterodoxia. Ronivaldo Steingraber. opa, A citação que o Rony acabou de criar agora na sua defesa. preciso escrever logo isso para eu ficar famoso. Espetáculo, tá aqui, ó. Vamos botar no artigo já. Eu assino. Muito legal. Obrigadão para vocês dois. Super, super obrigada pela leitura atenta. Então, Yasmin, se você quer falar mais alguma coisa? Eu queria estender o meu agradecimento ao professor Ronivaldo, né? Ele realmente foi fundamental aí na parte parte empírica do trabalho, então, meu muito obrigada. E também agradecer a professora Brena, porque ela foi uma orientadora maravilhosa e teve toda a paciência do mundo com todas as minhas inseguranças. Então, e também agradecer a presença da Karina, agradecer as dicas e as contribuições, e vou sim arrumar as cores do gráfico. Não vou dormir hoje sem arrumar as cores do gráfico. Fiquei com um pouco de vergonha até. Eu nem me toquei, porque a gente já está tão impregnado com a história do rosa, né? Que já acha bonito o rosa já. E vai que vai. Vamos que vamos. Mas é isso aí, gente. Então, muito obrigada. E eu vou pedir, então, Yasmin, que você se retire agora, que a banca vai deliberar a nota. E eu vou pedir também, por favor, de todos deixarem a sala. E aí eu te aviso no WhatsApp, tá, Yasmin? Quando a gente tiver terminado, para você voltar. Tá bom, ok. Obrigada, pessoal. Nada, até já. Bom, Yasmin, então parabéns. O seu trabalho foi aprovado, se a gente já sabia, né? Mas você ficou com nota 10.
Tá? Obrigada, gente. A gente vai trabalhar para incorporar essas sugestões e essas críticas, melhorias no trabalho, para você entregar no tempo hábil e ficar tudo redondinho no depósito da BU. Tá bom, obrigada, gente. Tá bom? Obrigada. Parabéns, muitos parabéns. Estava nervosa. Tava muito. Mas nem foi esse bicho-papão todo, né? Foi bem tranquilo. Não foi. A gente é o nosso maior inimigo, né? Fechou. Obrigada, tá, gente? Já está preparada para a disciplina de economia feminista, mais que preparada. Sim, vou fechar com chave de ouro. Isso aí. Fechou. Muito obrigada, tá, gente? Então tá, Isso, gente. parabéns. Obrigada. E até a próxima, né? E manda um e-mail que cobre, né? Senão Sim, vou bater essa porta. Bata na porta. É fácil, e deixa eu fazer no último dia, né? Me cobra. Tá bom, pode deixar. Obrigada, tá? Valeu, gente. Um abraço, boa noite para Obrigada, todos. abração. Tchau, boa Boa noite. noite. Boa noite. Tchau.